ta khi ta nhỏ vậy nè mà hả giờ chỉ cả tình ninh giờ phi tên hoàng phi yan họ ven giờ tắc đi cả cái tắc đi nó đi tắc cả cái phi cái nó tình giờ cái giờ dan mình khi sao cả tình này mà tình sao phật đọt kín nè cái gì xí nhỏ họ sẽ chỉ sao đâu mới xí đi họ cái giờ xí kỹ hoàn tàu họ cái giờ xí mình tàu họ cái giờ xí tắc đi hắn không giờ họ cái giờ xí giờ tu mới họ tin ninh giờ họ cái giờ xí chỉ hoàn tàu họ cái giờ to một họ A população caigangue, junto com o Xoclen, é o que os antropólogos chamam dos G do Sul, porque são falantes de línguas, né, do tronco macro-G, que se dispersa a partir do Brasil Central. Então, parte da população vai para a região Nordeste, para o Norte, e uma parte dessa população se desloca para o sul. Mais ou menos eles estão aqui, a gente tem os dados de arqueologia, porque eles são povos ceramistas, nós temos dados aqui em torno de 2.000 a 2.500 anos, os dados mais antigos aqui para o sul do Brasil. E no século XIX nós temos documento, né, documentação do governo de São Paulo, capitania de São Paulo, da presença dos caigangues já no Vale do Rio Ivaí. Então, em 1847, que é fundada Teresa Cristina, a mais antiga vila do Rio Ivaí, já tem os caigangues lá junto com os franceses que estão chegando e ocupando aquela região. No começo era mesmo. Em 1924 era mesmo. Era Ariranha, era Curbataí, era Pitanga, era Marraquinha, cruzava e Ivaí. Daí Canjabril. Então eles vão sendo empurrados para fora das áreas de campos que é de interesse das grandes fazendas de criação de gado, né? E a partir do século XX, aí há um interesse pelas áreas de mata com a entrada do café, né? Então eles vão sofrer também um processo de desterritorialização. Então a história das populações indígenas no Paraná é esse processo de diminuição constante dos seus territórios. Eu fui nascido aqui mesmo, poucozinho aqui. Tinha uma enfermaria aqui, tinha escola para lá, tinha uma horta aqui, tinha um salão de baile aqui. Que esse tempo, né? Quando era novo, né? Naquela época que eles diminuíram, eu acho que era só 100 e poucas famílias, né? E agora hoje, 460 e poucas famílias. Quase 2.000 índios. Você imagine 400, 500 pessoas vivendo no Rio Ivaí, de Teresa Cristina até aqui na ponte aqui de Campo Mourão, por exemplo, aqui em Maringá. 400 pessoas. Você tem muita comida disponível. Tem muita caça, tem muito palmito, tem muito mel, né? Muito peixe nos rios. Agora, você imagina 1.800, 1.700 pessoas confinadas, né, num território que é o tamanho que eles têm lá hoje. Não dá para viver como no passado. Esse índio do passado não existe mais.
As condições de vida nessas comunidades indígenas é uma condição assim bastante precária. Né? Se nós pegarmos Manuel Ribas, que são os indígenas da terra indígena Ivaí, eles estão numa das áreas de IDH, né, do Índice de Desenvolvimento Humano, mais baixos do Paraná. Então, é uma situação de pobreza e, às vezes, em determinadas épocas do ano, uma situação de pobreza extrema. Então, a vinda para a cidade tem este componente. Eles vêm para cá para trazer o seu artesanato, para vender, para complementar essa renda e para garantir uma vida um pouco mais digna. A gente tem vontade de trabalhar na cidade, mas já falta muito serviço na cidade. Então a gente já não consegue um serviço pra gente trabalhar, né? Então a gente trabalha durante o dia é com artesanato, né? Que é nosso dinheiro, né? Na verdade. Bem interessante os telefonemas que a gente recebe aqui, né? De reclamação, tem criança aqui no sinaleiro. Porque muitas vezes a criança vai vender o cesto no sinaleiro. E por que ela faz isso? Porque ela viu que o branco também fica no sinaleiro, para entregar panfleto, né? Para vender drops, para limpar o vidro de um carro. E eles viram que é um local interessante. E eles aprenderam isso. E por que as crianças ficam vendendo e as mães ficam sentadas? São coisas importantes também, porque elas nos dizem que elas são professoras da criança, que aquela criança de 4, 5 anos tem poucos anos para se tornar um pai de família, porque aos 12, 13 anos eles estão casados. E ele vai ter que sustentar a sua família e os seus filhos. Como? Vendendo artesanato. Então, se ele deixar para aprender depois dos 14, ele não aprende mais. Ele tem que aprender de pequeno. O problema é que eles não vêm para cá só para a questão da renda. São várias as motivações que fazem com que eles se desloquem. Entendeu? E mesmo se fosse só por renda, criasse uma renda lá, eles gostariam de continuar vindo para cá, para passear. Entendeu? Eles estão num processo de, essa é uma questão importante, de conhecer o novo território, ter o domínio. Essas crianças estão aprendendo a viver na cidade, estão sabendo os perigos que tem a cidade. É um processo pedagógico, de aprendizagem, de viver em um novo território desconhecido. Todo povo é etnocêntrico, né? Todo grupo humano. Então, nós costumamos julgar os diferentes pelos nossos princípios, pelas nossas crenças, pelas nossas práticas sociais. Então, isso que para a população maringaense, por exemplo, é chamado de mendicância, que é o fato desses índios estarem nas ruas, estarem nos semáforos, vendendo seu artesanato, pedindo as moedinhas, é tratado pela população não indígena como mendicância. Quando você diz isso para um caingangue, ele se ofende. Ele se ofende porque, primeiro, que este não é um termo que faz parte do vocabulário, do estoque vocabulário dele. Né? Esse é um conceito nosso. Então, nós temos o hábito de aplicar os nossos conceitos para se referir aos grupos que não são como nós. Né? Então, para nós, esse acaba tendo esse componente de mendicância, mas para os índios não. Para os índios, eles estão no movimento legítimo, que é um movimento histórico, tradicional deles, de circulação e de prática de uma forma de economia, que é a economia da reciprocidade. Tem muitos povos ainda que na verdade, eles não veem os índios como um ser humano que nem qualquer, né? Nem qualquer um, né? Eles veem a gente já como se fosse do outro mundo já, né? Então, isso daí a gente dói na gente, né, falar a verdade. Dá um pouco na gente, mas não dá pra dar muita atenção não. Vocês falam só do índio que bebe, não faz nada bebendo e caindo, mas veja bem que na cidade o que está acontecendo. Tem os brancos mesmo que bebem, quer ver as fotos deles, que eu tiro no celular. Quando eu ver o branco caído assim de bebo. Falei assim pra ele, não é só os índios. Os índios bebem e caem. O branco bebe, fuma maconha, droga, bandido, ladrão. Falei assim pra ele.
e não falaram nada. O índio está só bebendo e caindo. Isso. E a gente torcia, né, para que, não só eu, mas como todos nós, né, acho que qualquer um torcia para que um dia aquela situação que a gente enfrentava mudaria, né. E hoje, aos poucos, está modificando, né. Então, se está facilitando um pouco para nós, é sinal de que cada sociedade já percebeu, né, que nós, como índios, como qualquer um, né, antes era muito complicado. Tem sido um processo para eles indígenas e para nós não indígenas de conhecimento do outro, de autoconhecimento, de enriquecimento, porque na convivência com esses povos a gente aprende todo dia. Eles têm muito a nos ensinar, porque eles nos trazem uma outra forma de encarar a nossa realidade, de encarar as coisas da nossa vida, do nosso trabalho, numa perspectiva que é diferente da nossa. Eles não são povos acumuladores de bens materiais. Eles são povos que acumulam e que consomem uma outra coisa que parece que a nossa sociedade não faz mais, que é consumir conhecimento. Então, o balaio tradicional caigangue, ele é a cor da taquara, com uma pintura que pode ser vermelha, do urucum, ou de uma outra planta que eles também extraem essa cor, ou preto. Um segundo momento da produção do artesanato caigangue, após o contato com as pessoas que vieram para cá, né, para essa região, foi o uso da anilina. Então, as cores muito vivas, que eles gostam muito de usar, né, que a gente observa, então, nesse tipo de artesanato, que é o artesanato, então, com a taquara, que é uma fibra natural, e o pigmento sintético, que é a anilina. Então, a gente observou que, vindo para a cidade para vender o artesanato, eles começaram a usar materiais da cidade, que é essa fita sintética, né, que a gente observa nesse cestinho. Não é uma perda de cultura, né? É só aumento, né? Mas a gente já conseguiu mais, já desenvolveu, né, como a gente diz, né, é um desenvolvimento, né, antes era só de taquara, agora é de fita, né, de plástico. Eu não estou perdendo a minha cultura porque eu estou usando o seu equipamento, eu estou incorporando o seu equipamento à minha cultura. Eu vejo essa relação de arte e artesanato como luta de classe, né? Vamos dizer assim. É arte para elite e artesanato está mais para massa, vamos dizer assim. O artesão, quando ele faz a trama, ele pensa na estrutura, né? Então, todo objeto da indústria, né, que está descartado, já está sem uma função, ele olha com a estrutura e ele faz essa adaptação ressignificando o objeto, né? Então, por isso que a gente vê essa facilidade dele pegar algo que ele encontra na rua, ele adaptar e transformar em produto, né? Porque a gente estuda muito sobre arte europeia, né? No curso de artes eu falo bastante sobre isso. A gente costuma ver só história da arte europeia. Quando que nós vamos começar a estudar nossas produções? Quando é que a gente vai falar da nossa identidade cultural? E só a partir daí a gente vai começar a entender melhor, conseguir um diálogo com essas pessoas, né? Conseguir saber um pouco mais do valor cultural e artístico dessas peças.
partir mais ou menos de 1998, 1999, algumas famílias começaram a vir para a cidade e começaram a circular pelas ruas, principalmente do centro, mas eram poucas. Com a entrada dos anos 2000, este movimento ele foi se intensificando cada vez mais e esse número de famílias foi aumentando, principalmente a partir do momento em que essas famílias começaram a perceber que elas eram um pouco mais assistidas pela população de Maringá. A Darcy e eu fomos fazer uma visita, ela tinha encontrado algumas ilhas aqui em Maringá e a gente foi atrás delas ali em Sarandi. E a gente assim que encontrou a ilha com as criancinhas e tudo, naquilo que seria a rodoviária de Sarandi, que era semi-construída. Deitados assim em papelões, de qualquer jeito, como situação absolutamente desumana. Frio, às vezes estava frio quando nós começamos a tomar esse contato. Então, como amenizar essa situação, como ajudá-los. Eu me senti indignada com essa situação e no mesmo momento liguei para algumas amigas e procurei algum atendimento para essas pessoas. Conseguimos, com o apoio das irmãs, aqui próximo do Hospital Universitário, que por ser final de semana tinha um cômodo desocupado e nos cederam inclusive a Kombi para trazê-los. Vieram, ficaram 2 dias aí no espaço que nos ofereceram e, na minha inexperiência, né, me propus ajudar a vender aqueles cestos que eles tinham no dia seguinte. Então, no domingo, fomos para a praça vender os cestos. Conseguimos oferecer e vendemos todos. Conseguimos as passagens e foram embora para sua terra. Pediram meu telefone, meu nome, que eu dei. Daí, 8 dias, um outro grupo que chegou me ligou. Olha, somos parentes daquela amiga que você arranjou. Nós também estamos aqui na rodoviária. Dá para você conseguir aquele lugar? Só que era uma terça, quarta-feira. As irmãs não puderam ceder. E aí começou a grande novela, onde colocá-los. E o primeiro dia deles foi na Câmara. Botaram lá dentro da garagem e dormiram lá um dia. Aí saiu, ela foi atrás de arrumar o terreno, arrumou um terreno para eles no Ibraga e depois lá na Cindy. Primeira vez que eu veio para cá e daí eu parei lá na Sarandi, com o Arimarco, quando ele estava com 6 anos. E daí eu veio vender para cá em Maringá, encontrei Darcy lá perto da albergue. E daí conversei com ela. E daí ela falou para mim, vamos fazer projeto com nós. Ela falou para mim, e daí foi com ela. Saiu Mandaguari, Paranavaí, Mariova, está fazendo projeto, né? Bem, a Cindy é uma organização não governamental com a proposta de apoiar a população indígena nos seus direitos. A maior parte dos municípios vê o índio assim de uma maneira negativa. Eles são indesejados. E não são poucos os municípios que ligam para nós. Você pode receber um grupo que está aqui incomodando, que a população está reclamando? E nós tentamos fazer com que eles resolvam o problema no seu município. Porque onde eles procuram para vender, deve se responsabilizar para que eles tenham um tempo de permanência em condição de ser humano. Um local para ficar, não é? Uma comida, alguma coisa, uma fruta, é o mínimo.
Porque nós somos fruto de uma educação que falhou, né? Não mostrou para essas pessoas o que é um índio, como vive, como deve viver, quais as necessidades. Então, muitas vezes, um olhar enviesado, nem sempre, não é por maldade, mas por desconhecimento. Muitos têm informações errôneas, como, por exemplo, de que eles recebem muito dinheiro do governo federal, que eles têm carro, que eles têm o que querem e não querem, né? Isso não existe. Isso não existe. Nós, nessa convivência, nós aprendemos aqui, são mínimos as vantagens, são mínimas as vantagens que esse povo tem. Então, você pode observar pelas propostas políticas em nível federal, estadual, municipal, os índios não são incluídos naquelas necessidades que cada programa de governo irá desenvolver. Então, para nós termos uma ideia, no final dos anos 70, o Brasil tinha em torno de 278 movimentos sociais indígenas, reivindicando seus direitos, principalmente os direitos relacionados à terra e aos seus territórios. Tá? Junto com a questão da demarcação das terras, da fixação do direito ao território, outras demandas foram surgindo, como saúde, educação, né? E o direito de cidadania. O mínimo que a gente pode fazer para essas populações que foram desapropriadas dos seus territórios, etc., é ter uma estratégia, né, de acolhimento delas da melhor maneira possível. Uma cidade como Maringá é uma cidade muito rica. Esse impacto deles aí é o mínimo possível. É até vaidade da gente dizer que nós somos importantes, mas eu acho que somos sim. Somos porque quando você vê chegar aqui 80 pessoas e você tem uma comida quente para oferecer, um local para tomar um banho, um colchão para dormir, não é? Um pátio onde a criança pode brincar, isso é uma alegria enorme. Porque se não houvesse, como é que estaria? E hoje não existe uma política nacional de atendimento para os povos indígenas fora das aldeias. Então, existe um setor específico de saúde indígena que atende esses indígenas por meio do início do atendimento lá na aldeia. Só que fora das terras indígenas, eles não têm essa assistência. Então, é muito difícil, eles são enquadrados como qualquer cidadão brasileiro. Apesar de serem cidadãos brasileiros, eles são cidadãos etnicamente diferentes e precisam ter os seus direitos, a sua cultura respeitada. Se cada cidade polo dessa, que tem terra indígena perto, tivesse um trabalho de acolhimento, como tem a CINDE aqui, com certeza essas populações estariam melhor distribuídas nessas outras cidades, né? E o trabalho da CINDE de atendimento se concentraria no Ivaí e seria muito mais fácil de tocar esse trabalho. E eles aqui estão interessados, sim, em consumir conhecimento, em acumular conhecimento para lidar com as coisas do mundo deles, propriamente ditos, e do mundo que é esse mundo não indígena, para que eles possam continuar existindo, então, enquanto povos etnicamente diferentes. Eu posso ir por aí.